Boa tarde, estamos começando mais um procedimento de mediação e, para tanto, nós precisamos nos apresentar. Eu sou o mediador, eu me chamo Anderson Lessa e preciso que as partes se apresentem e como gostariam de ser chamadas aqui no procedimento de mediação. Como é o seu nome? Certo. Prefere ser chamado como? Ok, Josias, né? Tá certo. E a sua? Denilson. Tá certo, Denilson. Tem algum... Eu posso lhe chamar por algum jeito ou só Denilson? Tá certo. Então, o papel do mediador é facilitar a comunicação entre as partes, tornando algo possível, coisa que às vezes a gente sabe que não acontece. Para tanto, eu vejo que vocês estão representados aqui pelos seus advogados. E então eu gostaria de saber o nome dos doutores para que possamos continuar essa mediação. Como é o seu nome, doutora? Certo. E o seu nome, doutor? Certo. Ok. Dona Joelma e seu Edilson. Tá certo. Muito. Então, pessoal, eu tenho que informar para vocês que o mediador, ele não atua como juiz. Agora, o juiz ele estará presente, não aqui com a gente, mas qualquer coisa, se precisar que o juiz esteja presente aqui, é só falar que eu posso chamá-lo, ok? Outra coisa é que o mediador ele não impõe uma solução para o conflito. O que é que acontece? O mediador ele é um meio para que as partes possam expor os seus argumentos e a outra possa escutar. Então, assim, o mediador ele é um facilitador. Ou seja, o papel do mediador, em tese, é imparcial. Como eu disse, ele só serve como facilitador. Então, não cabe ao mediador intervir no consentimento que a parte tem entre a outra, certo? O que acontece aqui na mediação é só uma direção que o mediador dá para que as partes possam chegar a uma solução do conflito. Então, o mediador ele atua com independência, sendo um guardião dos princípios éticos e regente do momento do processo. Serve sob supervisão do juiz. Ou seja, aqui eu estou sob supervisão do juiz. Então eu não sou o juiz da causa, entendeu? Vocês já tiveram no processo de mediação? Não? Então eu tenho que explicar para vocês isso, certo? Compreendido? Outra coisa que eu tenho que salientar para vocês é que o mediador ele não pode atuar como testemunha. Que tenha partes, a senhora e o senhor, por exemplo. Logo, o mediador ele pode atuar se aqui na mediação houver a prática de algum crime, por exemplo, de injúria, difamação. E se isso chegar aos tribunais não, mas chegar na ação judicial e precisar que eu intervenha como testemunha, assim vai ser feito. Então, gente, o processo de mediação ele é um meio mais informal do processo judicial, porque ele antecede o processo judicial. Por exemplo, se vocês, se Deus quiser, conseguirem chegar a uma resolução de um conflito, não vai ser preciso chegar a um processo judicial. O juiz apenas irá homologar a decisão de vocês, certo? O processo de mediação ele tem por iniciativa o apoderamento das partes. O que isso quer dizer? Que o resultado daqui depende exclusivamente de vocês. Ou seja, vocês aqui como parte são autônomos e decidem para onde esse processo irá seguir. Se irá seguir para a resolução ou se ainda continuará no litígio. Aqui o mediador ele dará oportunidade para que todos falem. E
com essa oportunidade, cada um vai ter um tempo certo, igual. E com esse tempo, quando o outro estiver falando, a mediação ele tem uma ideia de comunicação. A gente tem que saber ouvir e saber a hora de falar. Então, é bom, quando a outra parte está falando, o outro permanecer em silêncio e anotar tudo aquilo que discorda ou concorda, certo? Com isso, a gente tem que entender que jamais deverá ter interrupção. Isso é bom, não é ruim não, porque quando a gente escuta a outra parte, a gente acaba escutando coisas que a gente não sabia. E com isso a gente pode dar até uma solução melhor do que a gente tinha pensado, no caso. Aqui no processo de mediação não haverá análise de provas nem de testemunhas. O que acontece é que o mediador, que sou eu, vai escutar vocês, que são as partes, certo? Eu tenho que salientar para vocês aqui que, em sendo desrespeitado o momento que um estiver falando e o outro interromper, eu como mediador tenho que intervir e lembrar vocês que precisa o outro falar e o outro escutar, e assim reciprocamente, sucessivamente. Devo salientar para vocês também, doutores, partes, que caso não conheçam o processo de mediação, está inserido diversos princípios aqui. E um deles é o princípio da confidencialidade. Ou seja, tudo o que acontecer aqui não deve ser comentado com outra pessoa e nem levado a juízo, certo? Mas existem exceções em que as partes, no decorrer aqui da mediação, houverem acordado alguma coisa, elas poderão levar isso a juízo, certo? Agora, tem que ser exigido por lei, necessariamente com cumprimento do acordo obtido entre vocês, certo? Então a gente vê que a confidencialidade, ela é a regra, mas por esse motivo existe essa exceção, mas depende de vocês também. Então aqui vocês podem ficar seguros que esse processo de mediação é confidencial. Outra coisa é que a gente tem que ser regido por outros princípios, como a decisão informada, a competência, a imparcialidade. Como eu já havia falado para vocês, eu não sou parcial, tenho que ser imparcial. Não posso opinar na sua decisão e na sua, bem como o respeito à ordem pública e às leis vigentes. A gente tem que respeitar, saber os parâmetros da lei, certo? E onde podemos chegar com isso. E, como eu disse para vocês, o mediador, ele é o guardião desses princípios éticos. Por quê? Sem ter esses princípios, não podemos chegar a uma solução pacífica, onde existe uma boa comunicação. Então, pessoal, como eu já falei bastante sobre os princípios, sobre como nós devemos nos portar no procedimento de mediação, eu vou expor para vocês a minha expectativa de mim para vocês, o que eu espero das partes nesse procedimento. Eu espero muito que tenha um protagonismo de vocês, que vocês possam conversar, expor, lógico, sempre respeitando a parte contrária. Gostaria muito que tivesse colaboração, como eu já havia falado, quando um estiver falando, o outro respeitar, e assim sucessivamente. Gostaria muito que vocês trabalhassem em conjuntos, que vocês pudessem ouvir um ou outro e pudessem chegar com isso a uma possível solução.
Gostaria que vocês tivessem uma expressão mais objetiva possível e sem interrupção. Sem interrupção. Eu gostaria também que vocês tivessem cuidado na hora de vocês falarem, respeitar a comunicação verbal, ter cuidado, porque às vezes quando a gente começa a ficar flor da pele, a gente começa a falar expressões que sejam desagradáveis para outra parte. Gostaria muito que vocês tivessem, isso é essencial, gostaria muito que vocês tivessem atenção no que o outro estiver falando, porque assim nós podemos chegar a um acordo possível e futuro. Quando prestamos atenção no que o outro fala, nós podemos destrinchar tudo aquilo ali e tirar uma solução possível. Gostaria muito que você escutasse também a perspectiva da outra parte e que assim tentasse resolver a questão de modo a buscar uma solução que seja mais benéfica para ambos os lados, onde um não perca e também o outro não perca. Que vocês assim possam digerir tudo que vocês vieram fazer aqui e possam sair daqui com aquilo que vocês realmente também queriam sair daqui. Gostaria de agradecer a presença dos senhores advogados aqui, a dona Joelma e o seu Edilson. Gostaria de dizer que a presença deles aqui é muito essencial. Gostaria de convidá-los a me ajudar nesse procedimento de mediação, sendo assessores legais e coach da identificação dos interesses de seus clientes, bem como ser um defensor proativo, ou seja, ajudar o seu cliente naquilo que ele possa estar tendo dificuldade, certo? Peço também que os doutores possam ser colaboradores na busca de uma melhor alternativa para a resolução desse conflito, desse litígio aqui. Então, senhores, gostaria de saber se tudo aquilo que eu falei aqui foi uma boa comunicação, se vocês entenderam as informações passadas e se eu posso agregar mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida do procedimento. Eu gostaria de também esclarecer o compromisso verbal de participar da mediação dentro das regras informadas, inclusive sem a obrigatoriedade de chegar a uma solução do conflito. Nós sabemos que o objetivo da gente sair de casa e chegar aqui é que a gente quer a solução daquele conflito. Só que muitas vezes a parte contrária, ou até nós mesmos, não conseguimos chegar a isso, certo? Então, gostaria que vocês pudessem sanar eventuais dúvidas, para que assim nós pudéssemos ou podemos dar início ao procedimento da mediação, no caso que vocês trouxeram aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Posso esclarecer alguma dúvida que vocês tenham? Doutores, vocês têm alguma dúvida? Se não, vamos dar início ao procedimento de mediação e poder, se for o caso, chegar a uma solução desse conflito e ter um acordo que possa ser homologado pelo juiz. Porque nós sabemos que no procedimento de mediação, quando as partes elas entram no consenso e conseguem um acordo, esse acordo, para ser validado, ele tem que ser homologado pelo juiz. Então, já que não há nenhuma dúvida, vamos seguir com o procedimento de mediação.